Adonai Adonenu Nadir Shimcha Bechol Haaretz Asher Tenah. Então, isso aqui se chama Getsemane. Em hebraico, se você fizer a tradução, significa lagar de azeite de oliva. Ou seja, aqui havia uma indústria de azeite de oliva, sim, todo um monte cheio de oliveiras, não como hoje, infelizmente. Sim. O que aconteceu, acho que a gente já mencionou isso, os romanos, há uma ideia que depois da destruição do templo e de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, para se vingar do povo judeu, para castigar o povo judeu pela sua rebelião, o que foi que ele fez? O que os romanos fizeram? Eles queimaram muitas das oliveiras, né? Por isso tanta oliveira está faltando aqui, sumiu. E por outro lado, outras oliveiras tiraram daqui e replantaram em Roma. E lá eles começaram a sua própria indústria de azeite de oliva, das oliveiras daqui, tá? Então o resultado é que temos poucas oliveiras aqui. Hoje temos, neste lugar especificamente, aqui, além da igreja, e no lugar que vocês vão ter culto daqui a tempo, tá? O pastor com certeza vai falar muito do assunto, mas uma simbologia muito forte aqui é Jesus comparado como uma azeitona, sim? Aqui no lagar, como uma azeitona que era esmagada para tirar seu azeite, seu óleo. Então Jesus aqui, na sua agonia, de Getsemane, esmagado, né? Suando sangue, né? Sofrendo no que a gente chama a paixão do Cristo, sabendo que vai se entregar pela humanidade, tá? Então uma simbologia muito forte que a gente lembra aqui. As oliveiras que você vê aqui, então são muito antigas, sim? São da época de Jesus, talvez mais do que isso, ou seja, não as que a gente está vendo aqui à vista, mas as raízes originais, né? Que delas nasceram essas novas oliveiras, sim? Porém tem uma oliveira que é da época de Jesus, segundo a tradição, fica lá no final, vou mostrar para vocês. Essa já tem a volta de 2000 anos, tá bom? Mas de qualquer maneira, tudo aqui antigo, sim? Também na Galileia tem oliveiras antigas. Então a gente agora vai dar uma volta, vai conhecer melhor o jardim e vamos ver a oliveira da época de Jesus. Pessoal, então para quem não viu ainda, a gente estava falando das oliveiras aqui no jardim de Getsemane. A gente falou que muitas são antigas, só que a mais antiga é essa daqui, ó. Esta tem 2000 anos segundo a tradição, seria da época de Jesus, desse jardim que era um lagar de azeite de oliva, que a gente explicou, tá bom? Então, olha só o tamanho da oliveira. Aliás, já deu fruto. A azeitona já foi colhida, né? A gente vê que já não tem azeitona, mas 2000 anos ainda dá seu fruto. Coisa impressionante, não é? Tá? E está sendo aqui cuidada, porque a gente sabe que é tão antiga, a gente talvez alguns têm aquele desejo de levar um pedacinho de lembrança para casa, né? Então está sendo aqui rodeado de uma grade para que ninguém possa levar essa lembrancinha, que a gente continue tendo esta oliveira. E as pessoas também põem todo tipo de oração, pedidos, né? Sabendo a antiguidade e sobretudo a importância dessa oliveira relacionada a Jesus e a sua agonia aqui em Getsemane. Não pode Eu estava esses dias estudando a Bíblia cronológica e eu deparei com essa passagem e eu achei tremendo. Nos 3 evangelhos fala o mesmo texto a respeito de Jesus neste lugar, mas em Marcos é algo tremendo. Tem 3 palavrinhas que muda e é tremendo isso. Eu queria ler, depois nós vamos falar alguma coisa. E eu peço para que o Espírito Santo só use
naquilo que nós precisamos nessa manhã e que eu não atrapalhe com os conhecimentos meus, mas aquilo que o Espírito Santo quer que seja chamado às nossas mentes, aos nossos corações nessa manhã. Então chegaram ao lugar chamado Getsêmani, e disse Jesus aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele levou consigo a Pedro, a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando-se, achou-o dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabia o que responder. Ao voltar pela terceira vez disse: dormi agora, descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegada aquele que me trai. As três palavrinhas aqui que me chamou muito a atenção, e eu quero que o Espírito Santo fale conosco nesta manhã, é Abba, Pai. Nas outras fala: Pai, se possível afasta de mim este cálice, mas não o que eu quero, o que tu queres. Aqui ele fala: Abba, Pai, tudo lhe é possível. Ele estava dizendo assim, em outras palavras: Paizinho querido, todas as coisas são possíveis a ti. Se possível, Senhor, afasta de mim este cálice, mas não o que eu quero, mas o que tu queres. Este momento de intimidade com o Pai, e esta oração foi a única oração que o Pai não pôde responder, porque não era possível afastar dele esta situação que ele estava para fazer, que ia até o Gólgota e morrer por nós no Calvário. Essa foi a única oração que Deus Pai não pôde responder, e pelo contrário, nós vemos que a partir daquele momento Deus teve que se ausentar de Jesus. Chegou naquele momento em que sobre Jesus estava todo o nosso pecado, todas as nossas amarguras, todas as nossas iniquidades estavam sobre ele, e Deus teve que se afastar, se ausentar. Jesus dali seguiu sozinho. Foi nesse momento que Deus amou mais o segundo filho do que o filho unigênito. Foi nesse momento em que Deus mais nos amou e nos escolheu ao invés de ficar com o único filho. Foi nesse momento em que Deus amou-nos mais a nós do que seu filho unigênito. Eu não sei se você consegue entender isso, mas que o Espírito Santo consiga penetrar no seu coração e entender que teve um momento em que Deus teve que fazer uma escolha. O Pai teve que fazer uma escolha entre preservar o seu filho, o seu único filho, ou entregá-lo de vez. E o filho teve que fazer também uma escolha: obedecer ao Pai e ir às últimas consequências por amor de todos nós, como a palavra de Deus diz que Ele nos amou, e Ele nos amou até o fim. E é interessante isso aqui, porque nesse momento eu creio que
que o anjo, quando chega ali para consolar, Deus ele não pode vir mais, ele teve que abandonar o filho, mas o anjo veio e começou a consolar o filho, e eu creio que algo aconteceu aqui. O Espírito de Cristo, ele se manifestou em diversas oportunidades na história, e o Espírito Santo me fez lembrar de 3 personagens, ou 3 situações na história, em que o Cristo se manifestou com uma teofania para que levasse Jesus até o fim. E a primeira delas foi com Abraão. Quando Abraão entregou seu próprio filho. Quando Abraão entregou seu próprio filho diante de Deus num sacrifício, Jesus estava ali, testificando com o coração do homem que o homem pode ser bom, que o homem pode adorar a Deus, que o homem pode querer mais a Deus do que aquilo que Deus dá. E o Espírito de Cristo ali, visitando Jesus, mostrando que Abraão, por causa de Abraão, valia a pena. Mas também, eu lembrei de outra passagem, que Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando estavam diante de uma imagem, não se prostraram diante daquela imagem, daquela situação, de toda aquela perseguição, para adorar um Deus estranho. Mas enquanto ali estava todas aquelas hostes demoníacas em volta ali, para ver se eles iriam também se ajoelhar, os céus estavam ali, os anjos estavam ali, toda a dominação demoníaca estava ali, mas de repente aqueles homens não se prostraram, e falaram para Nabucodonosor, e falaram para eles: quanto a esta palavra, não preciso dizer nada. Se Deus quiser nos libertar, Ele nos livrará, mas se Ele não quiser, nós não vamos nos prostrar diante desta imagem. E o Espírito de Cristo, quando eles foram lançados naquela fornalha, o próprio Jesus não aguentou e entrou ali. Jesus sentiu naquele lugar, naquele momento, que existia homens como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não se prostrariam. E ele falou: por Sadraque, Mesaque e Abdenego também vale a pena. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, naquele momento, mostrou o futuro. E mostrou um lugar que nós passamos aqui, enquanto o Roni falava: aqui é o lugar onde Estevão foi apedrejado. Estevão teve o mesmo Espírito do Cristo, que em seu coração ele olhou, enquanto o apedrejavam, ele falou: eu vejo os céus abertos e eu vejo Cristo à direita de Deus. E ele pôde dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós estamos aqui diante do lugar, que é o lugar de renúncia, do lugar de prensa, aonde Jesus deu o melhor de si. Na verdade, Jesus não venceu quando ele foi pregado na cruz, ele venceu aqui. Foi aqui que ele venceu, foi aqui que ele decidiu caminhar sozinho até a cruz. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, que esta palavra, Senhor Deus, impregne as nossas vidas, Senhor Deus, o nosso ser, a nossa alma, nosso espírito, e se apegue aos nossos ossos, em nome de Jesus de Nazaré. Sabe, tem algumas pessoas muito especiais aqui. Todos vocês são extremamente especiais, mas tem pessoas que estão aqui que venceram dificuldades seríssimas. Eu digo a vocês, o Evangelho é muito prático. Muito prático. Sabe, Rony, o Evangelho é muito prático. E o que nos traz a esse solo, essa terra, é porque nós podemos ter uma experiência com Cristo ressuscitado, e nessa experiência superar traumas, dificuldades,
Adversidades, né, pastor? Que muitas vezes a gente não entende, não compreende. A vida é feita por situações que você se depara e chega o momento de uma atitude. Ou você morre com a adversidade, ou você cresce nela. Essa é a verdade. Por isso Deus disse a Jeremias: pare de chorar, enxugue as suas lágrimas, porque existe esperança. Existe esperança. E a nossa esperança não está simplesmente numa mera existência humana. Quantos anos você vai viver? Quantos? 30, 40, 50, 70, 80, 90? 60. E a Bíblia diz que passando de 80 é canseira e infarto. Aonde está a nossa esperança? Aí que há a diferença dos que creem, dos que têm experiência, dos que estão dispostos a amar a Deus acima de um casamento perfeito. Acima de qualquer adversidade, acima de qualquer dificuldade. Por isso o Evangelho é muito simples. E eu vejo a simplicidade do Evangelho em atitudes. Em atitudes. Quando eu vejo assim, pessoas recebendo um toque da presença, meu coração se alegra. E o que os meus olhos estão vendo é impressionante. Impressionante. Uma pessoa desenganada pela medicina, sendo comida pelo câncer, de repente você chega com uma palavra que o rei mandou que fosse ministrada, e você libera a bênção e a pessoa é curada. Você fala: puxa vida, uau, esperança. Mas quando a pessoa morre, e aí? Quando você se depara com essa situação, qual é a atitude do nosso coração? Sabe, quando Jesus estava aqui, não sabemos se é aqui, lá, mas é exatamente perto, pode ser até aqui, pode ser onde você está pisando, onde ele separou o momento para ficar a sós com a presença. E esse momento a sós com a presença, que fortalece o nosso espírito para enfrentar o vento contrário, a adversidade ou situações que você jamais imaginaria passar. Enfrentar. Como nós enfrentamos as adversidades da vida? Eu tenho 55 anos de vida, 40 anos de ministério, e eu já enfrentei tanta adversidade que uma pessoa normal não suportaria. Você pode ter certeza que eu estou falando. Qual é o segredo? Qual é o segredo para estar em sintonia com a vontade perfeita de Deus e saber que Ele tem o controle de todas as coisas? Nós estamos no lagar, local da prensa. Jesus foi prensado. E eu tenho certeza que cada um de vocês ou já foi ou está sendo prensado. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Agora, qual é a nossa atitude? Sabe, Genor, quando existe aqui um jardim, nós vemos ali uma figueira, uma oliveira milenar. Quando a figueira está morrendo aqui, o jardineiro que cuida disso aqui com carinho, ele fala por toda Jerusalém: ei, a oliveira está morrendo. Mas de repente, das entranhas daquelas raízes milenares, nasce um broto. Nasce um broto. E o Rony disse: mais de 2000 anos, mas ainda produz frutos. Aleluia. O ministério é lindo, pastor. Produtivo. Nossos ministérios são frutíferos. Em todas as áreas. Glória a Deus. Há um renovo. Por isso eu amo o Evangelho. Isso faz a diferença
do contexto de qualquer religião. Ei, Jesus não é religioso. Ele é rei. Aleluia. Ele não é religioso. Ele não veio estabelecer uma religião. Ele veio estabelecer um reino. Um reino. Glória a Deus. Um reino. Onde ele tem domínio de tudo. Por isso quando a Bíblia diz, tudo corresponde para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Oh, Pai querido. Como soa essa palavra, ou a palavra do rei no teu coração? Tudo corresponde para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, escute. Se o grão de trigo não morrer, não produz fruto. Vou falar novamente. O grão de trigo tem que morrer. Quando ele morre, Frutifica. ele produz fruto. Glória a Deus. Este mundo ele viu grande multidão andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e quem a feriu conseguiu perdão. Agora seu sangue vertendo, esvaindo no chão, 3 dias morrendo. Oh, que solidão! No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosas de Saron. Até seus espinhos têm marcas de amor. E hoje ele vive a plantar um grande jardim. E se você quiser, será uma flor. Agora o seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo. Oh, que solidão! No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosas de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. E hoje ele vive a plantar um grande jardim. E se você quiser, será uma flor. Será uma flor. Aleluia! Glória a Deus. Tua esposa é uma flor, meu amigo. Aleluia. Quantos anos de casado?
54. 54 anos. Aprove o Senhor levar a tua esposa. 54 anos de convivência. É fácil? É fácil? Mas a atitude do nosso coração, existe esperança. Esse chão absorveu o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. A esperança, isso não pode. Nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade, nenhum confronto pode tirar isso do nosso coração. Bendito Deus. Por isso, pastor, Deus te trouxe aqui para uma nova fase na tua vida. Glória a Deus. Eu creio. Somos uma família. Estamos no mesmo barco. Enfrentamos as mesmas adversidades. Amém. Cremos no mesmo Messias. Glória a Deus. E temos experiência com ele. Aleluia. Mas o Messias nos chamou para caminhar, Bendito Deus. para produzir fruto e honrarmos a nossa fé Aleluia. com a nossa atitude e com a nossa palavra. Amém. Glória a Deus. Quantos concordam comigo? Deste malasta. Flávio, por favor, venha cá, Flávio. É uma honra de tê-lo com a gente nesse grupo. É uma honra. Flávio, somos amigos há muitos anos. Glória a Deus. Tem um ministério maravilhoso em Caxias. Uma das maiores igrejas evangélicas da cidade. Deus deu a esse amado. Ama a presença. Eu me lembro a primeira vez que eu estive em Caxias, que é a primeira vez que eu te conheci. Eu falei assim, mas o Flávio é pastor? Lembra disso? E quando eu cheguei na sua igreja, fomos impactados. Impactados. Pegamos amizade com a sua esposa, com o seu filho. E criamos um vínculo de amizade. Sabe que eu sou pastor por muitos anos. Sabe qual é a dificuldade de um pastor? Quer que eu fale para você? Sim. Não tem amigos. Não tem amigos. Você pode ter 1000 membros, Roberto. Mas quantos amigos? Quantos ligam para você e falam assim, pastor, você está precisando de alguma coisa? Quantos compram 1 quilo de carne e levam para sua família? Quantos? Quantos já se preocuparam se falta alguma coisa na tua casa? Com quantos você pode contar? Abrir o coração e falar, ora por mim. Quantos? Poucos sabem disso, mas as pessoas mais solitárias das igrejas são os pastores. Porque não tem amigo. Eles falam assim, os membros, ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. E se você falar para eles, ore por mim. Por que eu estou dizendo isso? Nessa data, exatamente hoje, pastor, exatamente hoje, Samuel estava comigo no quarto. Samuel estava comigo no quarto. E o Espírito Santo mandou que eu ligasse para ele. 4 horas da manhã. Aqui era 4 horas da manhã. No Brasil, meia-noite. Meia-noite e pouco. E quando eu liguei, ele estava com o filho nos braços. Levou 12 tiros no braço. Eu disse, Flávio, entrega o teu filho. Entrega o teu filho. Deus o Pai está no controle de tudo isto. E Deus vai honrar a tua casa, vai te honrar. 4 horas da manhã. Hoje faz 1 ano. E ele está aqui. Aleluia. E eu sei que ele veio nessa viagem porque o Espírito Santo trouxe, porque é um broto. Isso.
É um renovo, meu amigo. Aleluia. É um renovo no teu ministério. É um renovo na tua casa. É um renovo no coração da sua esposa. É um renovo no teu coração. Amém. Teu coração. Você tem amigos aqui. Glória Amigos. a Deus. Ninguém vai poder tirar essa dor, que é uma cicatriz. Mas eu digo a vocês, quando eu vejo um homem superando uma situação desta, com uma atitude de honrar a Deus, de amar a Deus, o meu coração se alegra. Se alegra. Agora entenda, quantos creem no céu? Amém. Quantos querem ir no céu? Quantos querem ir para o céu? Quantos querem morrer agora? Não, eu vou falar novamente a pergunta. Talvez você não entendeu. Quantos querem ir no céu? Levanta sua mão. Glória. Olha as mãos levantadas. Olha as mãos levantadas. Senhor. Quantos querem ir no céu? Quantos querem ir para o céu? Mão levantada. Quantos querem morrer agora? Porque só tem uma maneira de você morrer. Morrer. A morte não é o término. A morte é o início da verdadeira vida com o Rei. E Deus usou uma criança de 3 anos para falar do coração. Amém. O quanto Deus ama teu filho. O quanto Deus ama os nossos filhos. O quanto Deus te ama. O quanto Ele te ama. Por que eu estou falando isso? Porque aqui é local de superação. Amém. É local do quê? Superação. Outra vez. Superação. Outra vez. Superação. Mais alto. Superação. Eu disse que 2018 será o melhor ano da nossa vida. Glória a Deus. Esse local é local de... Porque aqui foi o local, o primeiro local onde esse solo absorveu sangue. Por isso existe esperança para nós. Esperança. Nas cascas podres, pastor, nasce um broto. Nasce um renovo. Está vendo quantas árvores tem aqui? Estão vendo aqui? Estão vendo? Quem está vendo? Eu quero que você abrace uma delas. Oh, glória a Deus. E eu quero que você apresente áreas da sua vida que você precisa. Precisa? Outra vez. Superado. Um confronto pessoal. Um confronto pessoal. Ei, escute. Jesus podia falar assim, ó, chega, não quero. Poderia ou não? Sim. Por que não fez? Por que não o fez? Você tem o livre-arbítrio. Qual é a atitude que vai honrar a Deus? Qual é a atitude? O inferno quer ouvir da nossa boca murmuração, questionamento. O inferno quer ouvir da nossa boca ingratidão. Sabe qual é o maior pecado que Israel cometeu? Ingratidão. Ingratidão. Ei, pastores estão aqui. Você já abençoou uma pessoa? E ela foi ingrata a você? Te feriu? Isso é bom? Isso é bom? Quanto mais Deus. A nossa ingratidão. Mas quando nós levantamos nossas mãos para amá-lo, acima de qualquer situação, o céu é honrado em nossas vidas. E sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar brasas vivas sobre a nossa cabeça. Amém. Brasas vivas. E sabe o que significa isso, brasas vivas? Significa o que diz no livro de Isaías. Deus se levanta
ao nosso favor, do seu trono. Em Zacarias capítulo 2, ele estende as suas mãos para o nosso adversário. E ele fala assim para o nosso adversário: cala a tua boca, ele é meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Ele é meu filho. Ele é meu filho. Ei, querem saber o que aconteceu com Jó? Leia Jó 22. Ele fala o que aconteceu com ele. Ele fala assim: ah, que saudade, que saudade. Quando a tua presença estava na minha tenda. Que saudade. Que saudade. Onde a revelação da tua palavra, no particular, na minha tenda, era revelada. Ah, que saudade quando eu lavava os meus pés com leite. Que saudade quando eu tirava da rocha o mel. Que saudade quando as pessoas me respeitavam como autoridade. Que saudade. Sabe o que preserva o nosso coração? O segredo daqui. Jesus ficou no mínimo 3 horas. Porque ele falou para Pedro 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Local de superação. Vocês querem saber o que está acontecendo? Pois o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava citando uma passagem que ele deixou muito claro, de acordo com o que é revelado mais tarde para Paulo, que ele não estava vivendo mais segundo a sua divindade, ele tinha se esvaziado disso. E agora, como ser humano, o Espírito do Senhor estava sobre ele e ungiu. É interessante que, se esse é o lugar da prensa, a ideia é de sair a unção. Oh, glória! A sua decisão de tomar o nosso lugar e se entregar significa que essa unção pode passar para nós. Aleluia! Sim, Jesus queria encarar a cruz para nos perdoar, para nos curar, para nos libertar. Mas eu creio que acima de tudo isso, Ele queria encarar a cruz para que nós pudéssemos receber o seu Espírito. A unção que Ele ensinou, a unção que capacitou. Agora é interessante quando fala sobre isso, porque Ele diz: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ao não quebrantado, não vai vir boas novas, que ele não vai receber. Oh, glória! Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, que é o coração despedaçado. Proclamar liberdade aos cativos. E proclamar aos que estão aprisionados a libertação. A proclamar o ano favorável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Consolar todos os que choram. Especialmente para os nossos irmãos hoje. Agenor, Fábio, Flávio.
pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, para que esses sejam chamados cavalos de justiça, Uau. plantados pelo Senhor para a sua glória. Há muitos anos que Deus nos usou de norte ao sul na nação e até em outras nações, onde Ele derramou espontaneamente essa unção de alegria. E eu busquei na palavra, Senhor, por que o Senhor faz isso? Essa unção de alegria vem para nos fortalecer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vem para curar como curou a Sara. Ela estava estéril. Falaram, no ano que vem você vai ter filho. Com certeza ela estranhou tudo isso, mas já passou o tempo. Mas Deus a curou com 90 anos. Tá? E ela, eu creio que ela foi tocada com essa unção, com esse óleo. Por quê? Porque ela deu o nome de riso ao filho. Isaac significa riso. Riso, vem para casa. Riso, está na hora de dormir. Então, alguma coisa aconteceu sobrenaturalmente naquele momento e ela deu o nome ao filho por causa do que Deus fez. Salmo 2 diz que Deus liberta povos com isso. Ri-se aquele que se assenta no trono, o Senhor zomba dos inimigos. Às vezes, Ele faz a igreja entrar num riso para rir na cara do diabo. Mas aqui eu encontro uma coisa que para mim eu não entendi, tá? E eu vou aproveitar para compartilhar isso para todos nós. Quando faleceu minha mãe, ela faleceu muito cedo de câncer. E eu fiquei 2 anos numa opressão, numa depressão bem grande. Em um dia, jogando basquete com alguns amigos no seminário, a conversa nossa voltou para a família. Alguém perguntou para mim, e a tua mãe? Eu falei, morreu? Eu comecei a rir. Isso foi antes de eu conhecer esse mover de Toronto, de riso, de tudo isso. Muitos anos antes. Isso foi em 86. Hoje eu vejo, olhando para trás, eu fiquei 20 minutos ali. Todo mundo estranhou. E eu também. Tá? Demais. Num ambiente bem tradicional, demais estranhei. Por que eu estou rindo pelo fato da minha mãe falecer? Mas sabe de uma coisa? Se nós entendemos que com a nossa morte não para, o Senhor pode fazer algo, que quando Ele recebe alguém que nós amamos, Ele pode fazer a gente tornar o nosso coração alegre em relação a isso. Amém. Eu confesso que tinha que ser, eu creio que tem que ser, uma obra do Senhor. Tá? Mas a questão é que Isaías 61 contém isso. E eu vi tantas pessoas ao longo dos anos receberem a unção de riso como um momento para Deus, em que Deus curou o coração em relação ao luto que nós passamos quando alguém que a gente ama morre e passa para estar com o Senhor. E eu estou com isso no coração em relação aos irmãos, desde que eu conheci, quando eu ouvi a Janô na primeira noite ali na porta do elevador, tá? Ouvindo um pouco da sua história, depois ouvindo do Denardi, eu estou com isso no coração. Deus há de derramar sobre vocês óleo de alegria, Aleluia, em vez de pranto, Amém. uma coroa em vez de cinza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E se tiver mais alguém aqui que tem perdido alguém ainda, você chora por isso, entenda, existe um tempo de choro, mas Deus consola todos os que choram. Amém. Existe o tempo de choro. Quando faleceu, anos depois, 2011, meu pai teve 25 anos que ele caminhou sem a minha mãe.
meu sogro também. Faleceu a minha sogra e ele teve 25 anos também que ele caminhou cumprindo a vontade do Senhor sem a minha sogra. Tá? Teve um tempo de choro, mas o Senhor os consolou. Quando faleceu meu pai em 2011, foram 2 semanas depois. Eu estava em Rio Bonito, no Rio de Janeiro. E de repente, durante a adoração, o Senhor veio sobre mim e eu comecei a rir durante a adoração. Rir. E chegou a hora de eu pregar e eu estava rindo e eu cheguei no púlpito assim, Deus, o que eu vou fazer? De repente a congregação toda, veio a unção sobre todo mundo, tá? E eu riso e mais riso. Ai, gente, eu não vou entrar em quem que foi tocado, porque Deus, quando Ele faz isso, Ele sempre pega o que menos se espera, tá? Só para glorificar o nome dEle. O que eu posso dizer é, o pastor olhou para o pessoal da minha equipe e falou, mas ele está bem? E eles estavam aos prantos. A minha equipe estava aos prantos. Olharam para ele e falaram, o pai dele morreu há 2 semanas. Aí o pastor, como que ele pode ser assim? Eu testifico. Porque óleo de alegria veio e curou meu coração em relação ao luto. Podemos orar? Pai, nós estamos aqui no lugar que Jesus resolveu entregar a sua vida na prensa para que saísse a unção do Espírito que estava sobre ele. E esse Espírito, Senhor, está sobre o corpo de Cristo, está sobre as nossas vidas hoje. Então nós te pedimos, sobre Agenor e sobre Flávio, Senhor, que essa palavra que se cumpra. Aqueles que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Que todos possam testemunhar, que eles mesmos, Senhor, venham a testemunhar esta obra, esse óleo, essa alegria que o Senhor há de encher o coração deles. Te louvamos, te bendizemos e nós te pedimos, Senhor, aqui, que esse óleo que Jesus deu a sua vida na cruz para poder derramar sobre nós, venha nos encher nesse momento. Havendo alguém aqui, Senhor, que ainda está de luto, como eu fiquei 2 anos pela minha mãe, eu te peço, Senhor, venha sobre nós, derrama sobre nós agora, derrama sobre nós agora, derrama sobre nós venha penetrando, enchendo. Se por acaso você está com uma vontade de chorar em vez de ele tira o choro primeiro.